Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, queridos. Estou aqui como profeta de Deus para profetizar na sua vida que esse dia será um dia de bênçãos, de grandes conquistas, tanto para você como para a sua família, para os seus negócios, sua empresa. Creia, eu sou profeta e estou profetizando que as janelas e as comportas dos céus vão se abrir na sua vida. Que as portas aqui da terra também se abrirão na tua vida. Em oração, Deus falou muito forte comigo e eu quero entregar esse recado de Deus para você. Olha o que Deus mandou lhe dizer. Não dê legalidade espiritual para o inimigo. O que é dar uma legalidade? O que é dar legalidade para o inimigo? É quando o inimigo ele adquire direitos legais para agir em algumas áreas da sua vida. E se você não vigiar, não tiver o cuidado, o inimigo ele vai continuar agindo e da maneira que você vai dando legalidades espirituais, o inimigo vai dominando outras áreas da sua vida. É a área financeira, é a área material, é a área sentimental, área familiar, área da tua saúde e por aí vai. Se você continuar dando legalidade para o inimigo, o que o inimigo pode até fazer? O que o inimigo quer é não somente dominar algumas áreas da sua vida, mas ele quer que você continue dando essa legalidade, porque ele tendo legalidade para agir nas áreas da sua vida, o que ele quer realmente é dominar completamente todas as áreas da sua vida, dominar a sua vida. Ou seja, o que ele quer é que você esteja nas mãos dele. Mas de que maneira ou de que forma acontece quando damos legalidade para o inimigo? Como é que nós fazemos quando nós pecamos contra Deus? Quando nós vamos contra a palavra de Deus? Isso é dar legalidade para o inimigo. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Há pessoas que pecam, que fazem coisas que a Bíblia proíbe, que a Bíblia não aceita, ou seja, Deus não aceita. E a pessoa continua fazendo, a pessoa continua agindo desta maneira contra a palavra de Deus. Aí ela está dando legalidade para o inimigo. E o inimigo está cada dia dominando a vida dela por causa dos seus pecados, por causa dela estar agindo de uma maneira pecaminosa, agindo de uma maneira pela qual a Bíblia proíbe. A Bíblia não aceita que a pessoa venha pecar e viver no pecado. Isso realmente é dar legalidade para o inimigo agir. Outra maneira que as pessoas talvez não saibam, estão dando legalidade para o inimigo, quando elas proferem palavras. Por exemplo, a pessoa começa a proferir palavras de derrotas, de fracassos. Ah, eu não vou conseguir. Pobrezinho de mim. Coitadinho de mim. Eu nasci para ser um fracassado. Eu nasci para nunca vencer na vida. Eu nunca vou realizar meus sonhos. Ninguém olha para mim. Ninguém me ajuda. Pobrezinho de mim. Isso são palavras negativas que
certamente estarão dando legalidade para o inimigo agir nas áreas da vida desta pessoa. Uma outra forma que as pessoas dão legalidade para o inimigo agir na vida delas é quando elas tomam algumas atitudes. E essas atitudes são atitudes pecaminosas, são atitudes que Deus não aceita. Por exemplo, quando alguém toca no ungido de Deus, quando alguém critica a igreja de Deus, quando alguém fala mal de um líder espiritual, quem quer que seja, Deus não nos chamou para criticar a vida de ninguém. Deus não nos chamou, não nos formou, não nos criou para ficar apontando a vida de ninguém, fazendo mau juízo de alguém, mentindo, caluniando, às vezes até vendendo aquilo que você comprou. Pastor Valmir, não estou entendendo. Sim, às vezes a pessoa ouve uma coisa, quer seja na mídia, ou através das redes sociais, ou através da boca de alguém, e sem saber que aquilo é realmente uma mentira, uma calúnia, ela compra aquilo e sai vendendo, ou seja, propagando uma coisa enganosa. Isto é dar legalidade ao inimigo agir na sua vida, ou nas áreas da sua vida. Portanto, Deus nesta manhã está me tomando aqui na unção, no poder, eu estou aqui impactado na glória de Deus, para transmitir para você esta verdade. Não toqueis no meu ungido, isso Deus fala na sua palavra. Não apedrejais meus profetas. Quando você começa a desmoralizar, criticar, falar de qualquer líder espiritual, você está dando legalidade para o inimigo agir nas áreas da sua vida. Quando também, outra maneira interessante, é quando você começa a ter pensamentos negativos. Pensamentos de morte, eu quero morrer, eu nasci para sofrer, aqueles pensamentos que vêm na tua mente e você vai alimentando até descer para o seu coração. Você começa a alimentar pensamentos que alguém é contra você, que alguém está te traindo, que pessoas estão te questionando. Você começa a pensar coisas horríveis, pensamentos de ódio, de mágoas, de amargura, pensamentos de vingança. Todos esses pensamentos e outros mais são pensamentos que realmente estão dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. Outra coisa interessante é quando as pessoas dão legalidade para o inimigo, é quando elas começam a enganar as outras. Começa a enganar as outras, fazer pouco caso das outras pessoas, não usar de honestidade, de sinceridade, fica maquinando, planejando uma maneira, um jeito de dar um golpe em fulano, de trair a confiança de ciclano, de enganar, de roubar, de usurpar, de burlar. Meu Deus do céu, está forte a glória de Deus aqui. Hoje a palavra revelada e profética está tremenda. Então essas atitudes enganosas, elas fazem com que o inimigo tenha legalidade na vida desta pessoa. Porque a Bíblia diz que é enganando e sendo enganado. Não adianta. Tudo quanto você age de maneira errada e contra a palavra de Deus, fique certo de uma coisa: você está dando legalidade para o inimigo. E o que é realmente legalidade? É quando você abre uma brecha, quando você dá espaço. A Bíblia diz assim: não dê lugar para o diabo. Tenha muito cuidado, que Deus está aqui falando muito forte com você, com todos que estão me ouvindo. Tenha muito cuidado para você não estar dando legalidade para o inimigo.
Quando é que eu estou dando legalidade para o inimigo? Também quando eu formo uma panelinha, um grupinho, e acho que o meu grupinho na igreja, na empresa, no clube, seja lá onde que for, é melhor do que fulano, é melhor do que ciclano. Deus não quer que você seja inferior e nem maior e nem melhor do que ninguém. Deus quer que todos nós sejamos iguais. Por quê? Fomos comprados pelo mesmo preço. Qual foi o preço? Foi ouro? Foi prata? Foi real? Foi dólar? Foi a libra esterlina? Não. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos comprou por um preço, o mesmo valor. Eu não sou melhor do que você, porque eu custei o mesmo valor. E você não é melhor do que eu, porque você também custou o mesmo valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então Deus não quer que alguém seja orgulhoso, Deus não quer que alguém seja uma pessoa soberba, um ditador que anda humilhando, que anda perseguindo as demais pessoas. Quando as pessoas agem dessa forma, elas estão dando legalidade para o inimigo trabalhar, agir nas áreas da vida até dominar a pessoa por completo. E isso é terrível, porque esse é o alvo do inimigo. Foi isso que aconteceu com Eva lá no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, mostra claramente isto. Quando Eva deu legalidade para a serpente, lógico, a serpente que estava ali era o diabo personificado em uma serpente. Eva deu legalidade, infelizmente foi contra a palavra de Deus, porque Deus proibiu, não toque nesse fruto. Quantas coisas na Bíblia Deus está proibindo e as pessoas acham que é bonito, acham que deve fazer as coisas que a Bíblia proíbe, que Deus proíbe. Não faça isso, porque Eva, infelizmente, ela deu legalidade para o inimigo agir na vida dela. E o que aconteceu? Ela foi contra a palavra de Deus, algo que Deus falou para ela não fazer, e ela fez. E o que ocorreu? Ela perdeu, Adão perdeu, eles perderam, a humanidade inteira perdeu. Meu pai querido, olha aí, tudo por causa de uma legalidade que Eva deu ao inimigo, que estava ali personificado em uma serpente. Perderam tudo quanto Deus tinha lhe dado. Não perca o que Deus te deu, família, casamento. Não perca a honra, o privilégio, a salvação, os dons espirituais. Não perca as bênçãos, os milagres que Deus tem te dado. Você perde tudo quando você dá legalidade para o inimigo, porque o inimigo vai minando as áreas da sua vida até te derrubar, até te lançar por terra e te dominar por completo. Eu estou aqui como profeta de Deus para te alertar. Estou aqui para te alertar o que aconteceu com Judas Iscariote. Ele também deu legalidade para o inimigo. Olha o que ocorreu. Ele ficou numa situação tão terrível que, em vez de se arrepender, ele só teve remorso. E remorso não é arrependimento. E sabe o que ocorreu? Ele provocou suicídio. Pedro, também o apóstolo Pedro, ele não vigiou e deu legalidade para o inimigo. Quando Jesus começou a falar da sua morte, que necessitava que Jesus fosse até a cruz do Calvário, pois para isso ele veio. E naquele momento, o inimigo que estava ali rondando, Pedro deu legalidade e o inimigo entrou na vida de Pedro e disse: tem misericórdia de ti, Jesus. O Senhor não pode cometer esse sacrifício. E então Jesus olhou para Pedro, mas viu quem estava em Pedro, porque Pedro tinha dado legalidade, e Jesus disse para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, porque naquele momento não era Pedro. Pedro tinha dado lugar, legalidade e brecha para o inimigo. Queridos, não dê lugar, não dê brecha, não dê legalidade para o inimigo, porque Deus vai te abençoar muito se você agir desta maneira. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Envie essa mensagem pelo menos para 30 pessoas. Se inscreva no meu canal, Pastor Valmir Santos. Clica aí no joinha, no sininho. Faça parte
do setembro abençoado, do setembro pleno, do setembro de recomeço, de prosperidade, de bênção. Aí na tela você pode fazer o seu propósito, seu voto de R$ 30, baseado em cada dia do mês de setembro. E aí você também pode ser um dizimista dessa obra, se estiver sentindo no coração. Eu te abençoo nesta oração. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, guarda eles com tua potente mão, não deixa os teus filhos, meu Pai, dar legalidade para o inimigo agir na vida deles. Guarda e protege mente, coração, pensamento, guarda a vida dos teus filhos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, queridos. Meio-dia eu volto. Fiquem com Deus.